Deputado Labre, só queria que Vossa Excelência fizesse uma retificação. O senhor me acha com idade de ser seu avô? Não é possível. Não, mas o senhor me lembra muito do meu avô. Lembra muito. O jeito do senhor lembra. Tá desculpado. É, porque lembra mesmo. Tá? Não é pela idade, não, é pelo jeitão. O meu avô já foi embora, já. Tá tudo certo. Se o senhor quiser ocupar o lugar dele, tá tudo bem também. Muito ainda, viu, deputado? Não, o senhor vai longe ainda. Então, é o seguinte. Eu vou abrir aqui essa conversa de hoje, aproveitando esse tempo que eu tenho. Depois todo mundo vai entender o porquê. Eu vou abrir falando de um assunto que aparentemente não tem nada a ver, mas depois vai tudo se encaixar. Existe um transtorno que atinge mais ou menos 3 em cada 10 pessoas no mundo, que é diagnosticado como transtorno narcisista. Isso atinge mais ou menos 30% da população mundial. Basicamente, as características desse transtorno são pessoas cuja sua motivação existencial é se cercar de ser servida por outras pessoas. Elas não vivem pela motivação coletiva, elas não vivem pela motivação de comunidade, elas vivem para atender aos seus projetos pessoais existenciais. E para isso elas desenvolvem algumas habilidades, que é a capacidade de sedução, a capacidade de manipulação, e isso faz com que ela consiga ter ao entorno dela uma série de pessoas, e aí ela consegue conduzir, geralmente são líderes, são manipuladores, são narcisistas. Mas o que é importante dizer aqui é o seguinte: essa capacidade, esse transtorno, ele faz com que as pessoas tenham uma motivação sempre, no final de tudo, de benefício próprio, pessoal. Portanto, eu vi uma declaração, depois eu vou encaixar isso no final. Eu vi uma declaração da depoente se defendendo, dizendo que ela trabalha bastante. E, mais uma vez, eu percebo que isso se repete frequentemente aqui. Ela se defende do que não está sendo atacada e ataca o que não está sendo defendido. Nunca ninguém, todas as pessoas que eu conheço, ninguém nunca negou que a depoente, de fato, é uma pessoa muito dedicada, trabalha bastante, sempre foi. Até, de certo modo, tem uma grande competência naquilo que faz. Entretanto, a motivação não é exatamente o bem do presidente, o bem do governo. No final das contas, uma projeção pessoal e política. O que não chega a ser um crime, mas também desmonta essa ideia de que eu estou preocupado com o país, eu estou preocupado com que as coisas deem certo. Não, estou preocupado com que o meu projeto dê certo. Sobre um amigo que me antecedeu, mas o que fez várias intervenções, eu não vou citar o nome para não dar o direito de resposta, que tentou, de alguma forma, mencionar o presidente da República por não saber o que é Ancine. Eu gostaria de lembrar um amigo que, obviamente, que na estrutura do Estado é muito difícil que você tenha um gestor público que conheça todos os órgãos, isso é normal. Parlamentares que conheçam todas as leis, conheçam todas as legislações, dominem o regimento interno. É normal e é natural que as pessoas não saibam. Então, por exemplo, esse amigo, quando esteve comigo na reforma da Previdência, por várias vezes me chamou no canto e falou: meu amigo, o que é BPC? E era uma pessoa que estava coordenando o trabalho de combate na reforma da Previdência, não sabia o que era BPC. Então, beleza, isso é normal. Não saber não é crime. Então, isso é só para ficar registrado. Agora, em relação ao que eu vi na apresentação da depoente, da convidada, eu gostaria de deixar agora algumas perguntas para serem respondidas. A primeira, no finalzinho do ano passado, pouco antes da eleição, a senhora fez uma declaração pública em suas redes sociais de que uma grande revista teria recebido 600 milhões de reais para arrebentar com Jair Bolsonaro na campanha, para, enfim, assassinar a reputação dele. A senhora fez essa declaração textualmente nos seus vídeos, nas suas redes, e disse que, inclusive, isso seria revelado posteriormente. Esse assunto morreu, nunca mais ele foi tratado, não tivemos nenhuma evidência de que esse assunto teve prosseguimento. Então, eu gostaria de saber da senhora, a primeira pergunta, se de fato aconteceu isso, se isso se transformou em um inquérito policial, se sim ou não, se ele se transformou, se a senhora poderia nos informar se esse inquérito, qual é o status desse inquérito no momento. Segunda questão.
A senhora também, 2 dias antes da eleição, fez uma peça, fez uma chamada jornalística bombástica, praticamente aterrorizando a população brasileira e os eleitores. Inclusive, isso resvalou nas minhas redes, que eu tive que fazer uma contenção, dizendo que havia um hacker que ia contar tudo e que já tinha garantido que as eleições seriam fraudadas. E aquilo foi bomba, bomba, bomba. Eu conheço o hacker. Esse hacker vai mostrar que ele vai fraudar as eleições. E eu vou mostrar para vocês quem é um hacker. E aquilo foi... A única coisa que aquilo produziu foi likes e ampliação dos seus seguidores. Porque, no final das contas, as eleições passaram, esse hacker não foi apresentado e nós não sabemos até hoje o número desse inquérito, para que lado isso foi parar. Então, são 2 situações... e que a gente poderíamos chamar hoje, já que nós não temos um resultado disso, poderíamos chamar de fake news, porque nada se comprovou. Nada se comprovou. Então, sim, podemos já dizer que a senhora já praticou 2 fake news. Quando a senhora começou a sua apresentação, a senhora tratou de mostrar alguns gráficos. O primeiro foi foi uma simulação do globo terrestre, uma série de pontos, aqueles gráficos de uma bolha, com uma tentativa de tentar enriquecer o argumento, como se aquilo fosse uma comprovação cabal de que existe uma estrutura montada para atacar pessoas. Aquilo ali é um mapeamento de rede que vários softwares e apps na internet demonstram aquilo. Aquilo são softwares de rastreamento e que eles mostram estatísticas de forma gráfica. Então, assim, eu posso dizer para todos vocês aqui, como alguém que sabe razoavelmente o que está falando, aquilo não quer dizer nada. Aquilo não quer dizer nada. É só encheção de linguiça. Uma outra pergunta. Como a senhora e as pessoas que afirmam aqui insistentemente que existem robôs, e eu estou procurando esse tal desses robôs, por que vocês conseguem afirmar que existem robôs e as empresas, o Twitter, o Facebook, o YouTube, seja lá quem for, todas essas empresas que têm algoritmos ultra complexos, que têm gerentes, que têm coordenadores, que têm administradores de todo o sistema de TI deles, de fluxo de informação de dados, PhDs, os caras no mais alto nível de inteligência, os caras com QI acima de 130, que controlam essas redes, eles não conseguem conter esses robôs, não conseguem identificar, mas aqui os peritos que vocês apresentam, eles conseguem assim, por achismo, por analogia, por ligação de dados subjetivos, montam uma ideia de que existem robôs. Então, eu gostaria de saber, baseado em que tecnicamente, materialmente, vocês conseguem enxergar robôs, e se vocês que não são de dentro da estrutura da administração dessas redes sociais conseguem enxergar, por que as redes sociais e os seus administradores não conseguem enxergá-los e derrubá-los imediatamente? Por que os algoritmos não conseguem fazer isso? Mas vocês aqui, nós da política, conseguimos. Então, para mim, essas afirmações de que nós temos um monte de robô não passam de ilações. Porque, na verdade, a gente desconfia de que algumas rotinas são feitas por programadores, mas aí você dizer que se existe uma estrutura de robô montada, até agora eu não vi uma evidência aqui técnica que diga assim, a linha de instrução é essa, o programa é descarregado desse jeito, ele entra com esse fluxo. Se botar um técnico aqui provando isso, a gente pode reavaliar. A pergunta que eu faço também para a depoente, gostaria que a senhora anotasse e respondesse depois, e aí vale o juramento. A senhora nunca, em toda a sua vida, nas redes sociais, nunca usou uma ferramenta, é uma pergunta, nenhuma ferramenta de impulsionamento, nenhuma ferramenta de alavancagem, nenhuma ferramenta que está disponível no mercado, legalmente, tá? Existem várias. A senhora nunca usou nada disso. Tudo que a senhora tem hoje de seguidores foi 100% orgânico. A senhora pode afirmar e provar isso, se nós precisarmos levantar essa informação. Então, anota essa pergunta. Eu quero que a senhora responda. É uma pergunta binária. É sim ou não? É 100% orgânico? Beleza? Como é que a senhora pode provar, depoente, que um disparo de robô custa 20 mil? Como é que eu posso ter certeza que a senhora está me falando a verdade? Que materialidade a senhora tem? A senhora tem fontes? A senhora perguntou? A senhora
gravou alguma transação, a senhora acompanhou alguma transação financeira, a senhora viu alguém recebendo um boleto, a senhora viu uma transferência sendo feita, a senhora transacionou alguma coisa que prove que alguém paga 20 mil e recebe um disparo de robôs. Então, se isso não conseguir ter materialidade aqui para ser demonstrado, também é só ilação. Então, fica aí a pergunta para ver se a senhora consegue demonstrar isso. Mais uma pergunta que eu acho importante. Baseado em quê? Com que dados técnicos, linha de instrução, você está demonstrado, se consegue comprovar que existe 1,4 milhão de robôs na rede do Aliança, na rede do presidente Jair Bolsonaro. Dizer que tem 1,4 milhão porque um perito da Universidade de Cambridge estudou, isso não quer dizer nada. Eu quero uma prova cabal, material de que existem 1,4 milhão de robôs. Então, gostaria de saber qual é a prova. Estudo de achismo não vale. A senhora critica, dona depoente, as certificadoras digitais, mas isso passou a ser uma preocupação para a senhora a partir do momento em que o Aliança conseguiu obter a possibilidade de fazer coleta de assinaturas biométricas. Então, agora, as certificadoras digitais passaram a ser suspeitas, mas ontem elas não eram. Eu gostaria de saber por que agora elas são. Uma vez que elas têm fé pública, todos os critérios que são exigidos para que uma certificadora digital possa operar, eles são cumpridos, então estão dentro da lei. E aí, mesmo sem saber como vai ser a maneira de coletar, a senhora já se antecipou em dizer que as certificadoras são suspeitas. Então, eu quero perguntar à senhora, isso é uma tentativa de enfraquecer a campanha que será feita para a criação do novo partido, sim ou não? Mais uma pergunta, com base em qual evidência técnica a senhora afirma que o Aliança já tem 40 mil robôs? Mais uma pergunta. A senhora declarou aqui que a página Ódio do Bem é um perfil falso e a página Isentões é um perfil falso. Eu não reconheço como perfil falso, é um perfil de sátira, é um perfil que pode até ser que cometa calúnia e difamação, como vários outros que a senhora demonstrou aqui. Todos os que cometem calúnia e difamação, já temos amparo jurídico para ser resolvido. É bom que eu abra uma parêntese de novo, presidente, sabe por quê? Porque isso é uma CPI para apurar notícia falsa. Não é CPI para apurar calúnia, injúria e difamação. Essa CPI não precisa. E o que eu vi da demonstração da depoente foi demonstração legítima em muitos casos, porque é inadmissível atacar a pessoa dela, a questão pessoal. Inadmissível. Por mais que eu tenha todos os problemas com ela. Jamais eu reproduziria um apelido daquele que foi utilizado de um animal para ela. Agora, o que a senhora demonstrou aqui foi apenas calúnia, difamação e injúria. Eu não vi nada de fake news. Então, o Ódio do Bem e a Isentões são páginas de sátira e que, eventualmente, podem cometer crimes e que tem que pagar pelos crimes. Eu só tenho 4 minutos. Mais uma coisa para finalizar. A senhora, em muitos momentos, se aplicando ao que eu falei lá no início, da questão do transtorno narcisista, ele se revela nesses momentos. Que uma característica fundamental é a pessoa que sempre, em 100% dos casos, conjuga o verbo na primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu resolvi, eu falei, eu chamei. E várias vezes, nesse caso da saída do governo, e também quando disse que praticamente foi ela que deu a eleição para o Jair, porque ela chegou e apoiou. Eu queria apenas dizer que é o seguinte, infelizmente, é um caso como esse transtorno que eu falei, e acho que a solução é muito difícil. Vou encerrar 30 segundinhos. É uma solução difícil. Gostaria que ela tenha competência, mas, infelizmente, a conduta levou ela a essa condição. Hoje ela está aqui como convidada, mas, de fato, a maior parte dos problemas que a depoente, que essa senhora está passando, é por conta do seu comportamento, não é por conta de perseguição, e que as pessoas perceberam isso, o eleitorado percebeu, e nunca é tarde para mudar quando se quer. Muito obrigado, senhor. Eu queria aproveitar, nobre deputado, antes de Vossa Excelência responder ao deputado Labre, que Vossa Excelência fez um juramento no início da sua oitiva, que não havia necessidade, porque a senhora aqui está como convidada. A partir do momento que a senhora fez o juramento, eu não estou dizendo que a senhora vai mentir,
mas eu aconselho que só fale a verdade para evitar que haja um processo por quebra de decoro parlamentar, por falta